Olá, boa tarde, estamos de volta com mais um programa Procure Seus Direitos aqui na TV Tropical. Lembre-se que você pode rever tanto o conteúdo dos nossos programas, né, as dicas, as dúvidas que eu esclareço, como também você pode rever os vídeos do nosso programa que estão todos disponibilizados no site www.procureseusdireitos.com.br. E você pode continuar mandando suas dúvidas para que eu possa esclarecer os seus direitos através do e-mail neilopejunior@neilopejunior.com.br. Veja a situação de seu Francisco de Assis. Ele é lá do bairro de Petrópolis e ele me disse que paga religiosamente em dia a sua fatura do cartão de crédito sem atrasar um dia sequer. Acontece que um dia ele recebeu uma carta da administradora dizendo que seu cartão de crédito não havia sido pago, mas com aquela ressalva que vem escrito lá embaixo, aquela frasinha: caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere essa correspondência, e foi justamente o caso dele. Como ele tinha pago, não levou em consideração a carta recebida. Acontece que semanas depois ele foi informado de que seu nome estava cadastrado como inadimplente, ou seja, foi inscrito naqueles famosos órgãos de proteção ao crédito, tipo CSPC, Serasa, essas coisas. Ele pergunta o que é que ele deve fazer. Seu Francisco, eu sempre digo aqui no programa Procure Seus Direitos que ninguém pode afirmar se vai ganhar ou não uma causa na justiça, porque realmente depende da interpretação do juiz ou da juíza. Mas neste seu caso, as chances que o senhor tem de ter êxito, de não ter êxito, são quase inexistentes, porque está claríssimo que o seu nome foi escrito de forma indevida. E o senhor tem o principal documento que é justamente a comprovação do pagamento. Se eu fosse o senhor, e eu estou lhe orientando, nesse caso específico não iria nem ao PROCON, eu procuraria diretamente a justiça. Sabe por quê? Porque o senhor pode ser prejudicado, inclusive causando dano à sua imagem, vou dar um exemplo, caso deseje adquirir algum produto que dependa de financiamento. Seu nome está, como se diz aí na gíria popular, fichado, sujo, por erro, mas está. Tome estas providências rapidamente e, por favor, entre em contato comigo novamente para dizer como ficou essa situação, tá certo? Um abraço para o senhor, aos telespectadores de Petrópolis, e desejo boa sorte nesse seu pleito na busca dos seus direitos. No programa passado, eu falei as hipóteses em que o prestador de serviços deve responder e indenizar o consumidor por danos causados na prestação do serviço. No entanto, em alguns casos pode ocorrer a culpa do consumidor, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa exclusiva de terceiros, de uma outra pessoa que teoricamente não tenha nada a ver. No finalzinho do programa de hoje, eu gostaria de esclarecer justamente essa diferença. Como o nome já está dizendo, o prestador de serviço só fica isento de qualquer responsabilidade se a culpa realmente for exclusiva do consumidor. Veja bem o que eu estou dizendo, culpa exclusiva. Se o prestador, de alguma forma, e por menor que seja sua participação, contribuir direta ou indiretamente para o fato, a obrigação de responder passa a ser integralmente do prestador. E tem mais, não fica por aí não. Qualquer tipo de despesa para provar de quem é a culpa deve ser paga pelo prestador de serviço. Já no caso da culpa exclusiva de terceiro, ou seja, de uma outra pessoa, a interpretação é semelhante. Terceiro significa, como eu já disse, mas é bom esclarecer, uma outra pessoa que não seja o prestador de serviço ou então o próprio consumidor, tá certo? No entanto, o chamado terceiro pode ser, para que você entenda, um funcionário do prestador de serviço. Alguém que contribuiu com o conhecimento do chefe para que o serviço tivesse sido prestado de forma defeituosa ou então de forma que não atenda às suas expectativas. É muito importante você ficar sabendo disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes estes que eu chamo de terceiros acham que não tem nada a ver. E terminam deixando para lá. Não tem nada a ver com isso não, isso é um problema do prestador de serviço. Tem sim, está dito no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? O programa Procure Seus Direitos vai ficando por aqui. Tenha uma boa tarde, tchau.